vai falar muito sobre a carreira do Rafael, mas também sobre o que o Rafael vem fazendo no momento, até para condizer com o nome Por Onde Anda. E, Rafael, é por isso mesmo que a gente começa. A gente vê nas suas redes sociais que se tem feito muito análise táticas, né? Principalmente sobre o Atlético, né? Eu queria saber duas coisas. Se você, como que começou esse projeto seu? Como que veio quando que veio, né, na sua cabeça começar a fazer isso? E se você pretende também fazer análise de outros times, eu até vi você respondendo de ontem para hoje no Instagram uma pergunta parecida. Se você puder falar aí para a gente. Então, Samuel, só voltando um pouquinho, né, só para contextualizar, quando eu parei, cara, eu estava simplesmente saturado com o futebol. Eu não conseguia assistir jogo de futebol, eu não conseguia falar de futebol. Eu queria andar de bicicleta, fazer qualquer coisa, jogar futebol, menos futebol. Então eu fiquei meio que um ano sabático, né, assim, longe completamente do futebol quando eu aposentei. Mas só que é uma coisa que eu fiz durante mais de 25 anos da minha vida. Desculpa. Então, assim, a coisa que eu mais sei fazer na minha vida é falar de futebol, ter, assim, eu tenho um conhecimento prático de muito tempo. E aí foi voltando, né? Voltei aí no estádio, acompanhar jogos. E numa conversa despretensiosa com alguns amigos, né? Os caras, por que você não mexe no Instagram? Eu falei, pô, nunca fui muito de mexer em rede social. Mas você tem uma história no Galo e tal. Eu comecei a mexer no Instagram, na rede social. E aí eu recebi, por acaso, assim, um vídeo de uma análise do Keno. Um cara, não sei nem de quem que era para dar os créditos aqui, mas eu recebi, assim, um amigo, eu sei quem foi, mas eu não sei de quem que era a edição. Aí, do Keno, mostrando alguns momentos do Keno. Eu falei, pô, que legal isso aqui, cara. Bacana isso aqui, vou tentar fazer. Aí comecei a pesquisar, né? Porque assim, eu posto vídeos de 1 minuto, mas para eu fazer esse primeiro vídeo que eu fiz de 1 minuto, eu gastei quase um dia inteiro, né? Você gasta, porque até você descobrir os programas, fazer edição, montar, pensar, né? O que você vai falar, de onde você vai tirar o lance, qual posicionamento você acha que dá para corrigir. Então, assim, demanda um tempo grande para fazer um vídeo de 1 minuto. Aí eu comecei a postar algumas coisas minhas da minha carreira e de repente eu postei um vídeo desse. Pô, no segundo, terceiro vídeo, o feedback foi muito legal. Assim, deu uma viralizada assim rápida e a galera falando, pô, Rafa, seu vídeo, que vídeo legal, você tem uma visão de campo diferente, assim, da gente tem aqui de fora. Você falou de uma forma assim didática, ou de uma forma que dá pra gente entender sem muita conversa, porque assim, às vezes alguns comentaristas dão uma incrementada, não que seja errado, né? Fala com uma linguajar mais técnico e dificulta o entendimento, né, do torcedor em geral. Aí eu comecei a fazer isso, cara, e assim, tem 6 meses, talvez, um pouco mais, que eu comecei a fazer as análises, e eu foquei no Galo, né, porque todo mundo sabe que eu tenho uma carreira no Galo, atleticano de família, né, de ir no estádio, e aí foquei no Galo, não que eu tenho que ficar fixo a isso, né, mas tá dando uma repercussão legal e assim, é um hobby por enquanto, isso não me monetiza, né, isso eu não vivo disso, mas eu comecei a perceber que eu posso utilizar isso também como uma forma de uma profissão ou de ganhar uma grana. Então, assim, estou amadurecendo, mas por enquanto ainda é um hobby e eu tenho curtido muito. Ô, Rafael, e quando que começaram essas análises suas? Então, eu comecei a mexer no Instagram, assim, estava completamente parado lá em setembro, outubro. Eu não lembro a primeira análise que eu fiz, ô Samuel. Se foi por ali, outubro, alguma coisa assim, novembro, naquela reta final do Galo ali, eu peguei e comecei a fazer algumas. Agora eu faço todo o jogo, né, do Galo. Fiz uma ou outra da seleção, fiz uma né, do Manchester City, se não me engano, mas mais ou menos em outubro, novembro. Aí de lá para cá eu tenho feito sempre, sabe? E você pensa, Rafael, em levar isso como um hobby mesmo, ou daqui a um tempo você pretende se preparar para assumir uma outra profissão, talvez um analista de desempenho, ou um comentarista de TV, ou então voltar a trabalhar com futebol como treinador ou como auxiliar? Você já está pensando nisso ainda ou não? Então, Thiago, assim, eu não tinha ideia
nenhuma de ser treinador. Eu não tinha, né? Eu não tinha, vou explicar por quê. Eu não tinha nenhuma ideia de ser treinador. Trabalhar no futebol não tinha. E se fosse para pensar alguma coisa logo no início, seria uma coisa que do lado de vocês mesmos, sabe? Na imprensa, comentarista, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, como eu falei, a minha rede social ainda é um hobby. Mas eu estou vendo pela a resposta do torcedor, dos seguidores, que eles estão gostando, e isso é o melhor feedback, né? Dos caras, pô, sua análise está muito legal, pô, muito fácil de entender, por que você não é comentarista, por que você não tenta ser, por que você... Aí começou muito essa pergunta, pô, você pensa em trabalhar como analista, como auxiliar, ou como treinador? Então, assim, tá uma enxurrada de perguntas nesse sentido. Aí me fez pensar, né, porque eu não pensava em ser treinador, porque quando eu terminei minha carreira, eu estava muito saturado com o futebol. E eu, como jogador, já estava me sentindo assim. Imagina como treinador. O treinador é dobrado, é muito mais pressão, é muito mais trabalho, é muito mais dedicação. Porque o jogador, de uma forma geral, ele vai para o treino já está montado, você chega ali uma horinha antes, faz um trabalhinho, vai para o treino, acabou o treino, você pega a sua roupa e ir embora. O treinador não. O treinador trabalha 24 horas por dia. Então, assim, o que me deixou saturado no futebol, como treinador, isso é muito maior. Então eu tenho que me preparar psicologicamente para isso. Mas essa resposta que eu estou tendo do torcedor, dos seguidores, me fez pensar, né? Até penso em fazer talvez um curso da CBF, que até para analista hoje os clubes têm exigido os cursos da CBF. Então, assim, independente de que para onde eu vou seguir, eu penso em fazer alguns cursos, inclusive esse da CBF, mesmo se eu ficar, né, companheiro de vocês aqui de profissão, eu acho que é importante, né, o conhecimento é sempre importante, mesmo que não seja obrigatório, esse curso da CBF eu acho que vai enriquecer, porque eu tenho muita prática e pouca teoria, né? A teoria que eu tenho é dos treinadores passando ali, explicando alguma coisa, que é mais pro lado prático. Então, assim, sinceramente, eu não sei ainda, não defini para onde eu quero ir. Eu estou fazendo e esperando assim as coisas acontecerem, vendo para que lado que eu posso ter mais prazer, para que porta que vai abrir, né? Então, assim, um pouquinho de tudo, ver onde que eu vou me sentir bem, sabe? E, Rafael, você falou aí do curso da CBF, era justamente o que eu ia te perguntar. Então, as suas análises táticas hoje vêm puramente do seu conhecimento como ex-atleta mesmo, ou você chegou a ver algum tipo de curso, alguma coisa no YouTube, algo nessa linha? Samuel, só prática, só o que é a minha vivência do futebol. E o engraçado que assim, eu trabalhei com, sei lá, Só entre umas aspas, 3 vezes. né, Rafael? Só entre aspas, né? Porque você foi atleta profissional mais de década aí, né? Então Exato, sim. Então, é muita prática, né? Muita prática, né, Thiago? Mas assim, eu concordo que a teoria pode enriquecer ainda muita coisa para mim. Mas a prática, assim, se fosse para pôr numa balança, qual que pesa mais? Eu acho que a prática ainda pesa mais. Nesse caso, né? Eu acho que isso, cada profissão tem as suas peculiaridades, né? Mas eu acho que nisso eu acho que a prática pesa muito. Então, assim, eu tenho um bom conhecimento, um tempo muito grande trabalhando, que eu ia falar, talvez com 3 dezenas de 30 treinadores, sei lá quantos, isso só no profissional, nessa troca de treinador maluco, eu peguei ano com 5 treinadores. Outros anos o mesmo treinador manteve, mas assim, uma média aí, talvez uns 30 treinadores durante a minha carreira. E então, assim, você pega um pouquinho de cada, né? Esse cara tem uma coisa que eu achava legal, o outro tem essa aqui. E o Samuel me perguntou também, Samuel, eu sempre fui muito questionador. Claro que né, não com arrogância, né, com prepotência, mas assim, quando o treinador me dava liberdade, eu sempre gostei de perguntar por quê. Não, vamos jogar assim, Rafael, eu quero que você fique aqui. Tá, mas por quê? Ah, mas se eu ficar aqui não é melhor? Se eu fizer isso não é melhor? Tem treinadores que não aceitavam isso. Então eu também me colocava no meu lugar. Mas alguns que me davam essa liberdade, eu sempre fui questionador para entender por que ele queria que eu cumprisse aquela função. Às vezes eu concordava, às vezes eu não concordava, mas mesmo assim eu cumpria, né? Então, assim, isso eu acho que me deu um entendimento, não sei se maior do que outros jogadores,
mas me deu um entendimento legal, essa curiosidade. E aí, agora, né, dentro da sua pergunta ainda, eu percebo que a teoria pode me ajudar, né? Pode acrescentar muito nisso aí, porque eu sou, né, novo, né, do lado de cá, do lado de vocês, ainda sou muito novo e posso aprender muita coisa, né? Então eu penso sim em fazer o da CBF, até muita pressão da minha esposa, porque ela sempre acreditou muito mais em mim para manter no futebol do que eu mesmo, né? Agora ela falando e esse feedback tem reforçado. Então pretendo sim fazer esse curso e talvez outros também, quem sabe. Ô, Rafael, e você falando aí, me veio uma entrevista que eu vi pesquisando sobre você aqui para a gente fazer uma entrevista, que você já demonstrava ter mais conhecimento tático assim do futebol. Eu não lembro exatamente qual era o contexto, mas você falava algo parecido assim: não tem problema eu não fazer gol, porque em tal jogada eu vou atrair a marcação, ou seja, um conhecimento além dali do momento onde está a bola, né? Então, até quando você já era jogador, parece que você já tinha essa observação mais tática do campo, né? Então, assim, pode ter a ver com isso, né? De eu querer aprender, de eu ser curioso, né? Eu não sei nem, sinceramente, eu não lembro de qual foi essa entrevista, até porque eu falava Paraná, né? Os repórteres adoravam me entrevistar. Porque quando o repórter vai entrevistar um cara que só responde sim, não, o repórter tem que estar o tempo inteiro, né? Aí o cara botava o microfone para eu falar e era meia hora conversando. Então, mas eu sempre fui muito curioso e tentava explicar também o que aconteceu. Eu até cobrei muito, eu cobrei, né? Quem sou eu para cobrar, mas eu questionei muito o Turco quando estava no Galo, a chance dele justificar a forma como ele jogava, por que o time não estava tão organizado, era nas entrevistas, o torcedor, para ele explicar para o torcedor comprar a ideia dele. Ele não fazia isso. Né? Ele falava muito vago, muito subjetivo, e o torcedor ficava assim, tá, mas isso aí você fala todos os jogos a mesma coisa. Então é a chance do cara explicar isso, né? Talvez essa entrevista, isso que você pesquisou, tem um pouco a ver com isso, que para você justificar o seu posicionamento dentro de campo, porque às vezes você era cobrado, você não entrou na área, você não fez gol, você aquilo. E para o torcedor, agora com a rede social, eu acho que isso melhorou muito. Mas antes, quando era um monopólio da TV, da rádio, dos jornais, enfim, da mídia tradicional, você não tinha esse conhecimento, ele não ficava tão assim. Hoje em dia você entra na internet, você busca o que você quiser, né? Como é que joga, como é que é isso, o que significa o 4-4-3, o que significa o 4-3-3, o 4-4-2. Então, isso eu acho que facilitou muito. E aí, isso que você falou, para o torcedor valorizar um pouco mais o jogador tático, né? Que eu acho, já também entrando numa outra história aqui, eu joguei 6 temporadas em Portugal. Eu acho que eu encaixei muito lá, mas lá, meu futebol acho que tinha mais a ver lá por esse lado. Que eu nunca fui um jogador brilhante, eu nunca fui um craque, né, de fazer jogadas mirabolantes e de driblar e de fazer gols. E lá, já 15 anos atrás, os caras já davam um valor maior para posicionamento tático, organização defensiva. O camisa 5 em Portugal já é valorizado há muitos anos, a função, o protetor da defesa, algumas coisas assim. Então, isso agora eu acho que o torcedor consegue enxergar um pouco mais. O jogador que abre espaço, quantas vezes, né, você vê eu até fiz uma análise, a última minha, o gol do Keno, aquele golaço no ângulo, o Arana faz um movimento simples, né, de ultrapassagem, que sutilmente o Fagner, que está marcando o Keno, ele não diminui o espaço do Keno, porque o Arana possivelmente ia passar. Não foi nem que o Arana já estava em profundidade para receber. Quando ele percebe o Arana, ele dá os 2 metros, que é o suficiente para um craque fazer o gol. Claro que se é um jogador, um time abaixo, provavelmente o cara não faria o gol. Mas nesses jogos tão competitivos, com jogadores tão alto nível, 1 metro é o suficiente, é o espaço suficiente para o cara fazer um gol. Então, assim, a ultrapassagem do Arana influenciou no gol do Keno. Assim, é muito sutil você falar, mas isso é muito sutil, mas define jogo. Então, eu já tentava, de alguma forma, tentar perceber esses espaços, mesmo eu sabendo que eu não iria receber uma bola, deslocar para que eu atraísse uma marcação para deixar o craque do time, o camisa 9, para poder, né, finalizar de uma forma mais tranquila. Rafael, vai lá, Madu.
É só para saber, Rafael, como é que está a sua vida hoje aqui em BH? Assim? Você voltou para cá, né, depois que encerrou a carreira. É aqui mesmo que você pretende viver os próximos anos? Você também ainda está nesse dilema assim da carreira, sobre que opção você vai fazer mais para frente, né? Mas por enquanto é o que você pretende morar aqui. O que você está fazendo aqui por enquanto, assim? O Tiago, eu sou belo-horizontino, né? Então eu vou ficar aqui, né? Minha esposa é de Divinópolis, mas é mais fácil eu ir para Divinópolis do que ela ficar lá. Então, assim, ela gosta muito daqui. Eu falo Belo Horizonte, mas hoje eu moro em Nova Lima. Mas, assim, Nova Lima, Contagem, né? A grande BH, é uma coisa só, praticamente. Meus pais moram aqui em BH. Aqui não, eu estou até em Nova Lima, mas moram em Belo Horizonte. Então, assim, minha vida é aqui, isso a gente não tem dúvida. E hoje, assim, hoje eu tô. Antes de eu parar, no início da minha carreira, eu já investia em imóveis com alguns amigos e meu pai já cuidava das minhas coisas. E aí a gente montou, de 2013 para cá, a gente montou a nossa construtora. Então a gente tem uma construtora hoje, que é o meu ganha-pão, é onde que o meu sustento vem da construtora, entendeu? Mas se você me perguntar, Rafa, você quer isso para o resto da sua vida? Provavelmente eu vou falar não. Né? Claro que a gente, às vezes, não escolhe a forma que a gente vai ter de renda, né? Mas o que me dá sustento, sou muito grato, né, né, a nossa construtora, mas hoje o que me dá prazer é falar de futebol, que eu tinha perdido no fim da minha carreira. Hoje eu tenho prazer total de falar de bola, de ver jogo, de analisar jogo e de bater papo informalmente, com qualquer na televisão, entendeu? Assim, é o que me dá prazer. Se for para eu escolher, eu quero estar aí. Ainda não, né? Voltando um pouquinho ao início da nossa conversa, ainda não sei. Talvez lá dentro do futebol mesmo, aqui como companheiro de vocês, mas é o que hoje me dá prazer. Mas hoje eu vivo da construtora, entendeu?